Olá, estamos começando mais um Brasil Repórter. No programa de hoje vamos falar sobre denúncias de corrupção envolvendo políticos. Os últimos escândalos deixam uma certa dúvida no ar. O processo investigativo em relação aos deputados, por exemplo, é o mesmo que é aplicado para um cidadão comum? Você vai acompanhar uma reportagem com um especialista que vai esclarecer sobre esses privilégios. E ainda uma entrevista com o presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa sobre o caso Nelson Justus. E você vai conferir também um bate-papo com a jornalista Kátia Brimbati, que participou da série de reportagens Diários Secretos, que resultou em uma investigação pelo Ministério Público sobre denúncias de desvio de dinheiro público. Fique com a gente, o Brasil Repórter já está no ar. Você já ouviu falar em foro privilegiado ou imunidade parlamentar? Na reportagem a seguir, você vai saber o que o cidadão comum pensa sobre o tratamento diferenciado que é dado aos políticos. Nossa equipe conversou com um especialista sobre o assunto e também ouviu o presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa sobre a absolvição do ex-presidente da Casa, Nelson Justus. No processo administrativo, o deputado respondia por denúncias de desvio de dinheiro e criação de cargos fantasmas quando ele presidia a Assembleia. Acompanhe com a gente. A pergunta para esses estudantes é: duas pessoas são acusadas pelo mesmo crime, uma é condenada e a outra não. E aí? Acho que as duas pessoas têm que ser julgadas da mesma maneira. E como acho que a gente vem vendo por aí, acho que na política mesmo, que acontece muito isso, que as pessoas são julgadas em diferentes casos, né? Não são igualados. Sabe o que significa foro privilegiado? Não, desconheço. Sem problema, rapazes. O professor de Direito Constitucional Alexandre Pagliarini explica. O ministro Francisco Rezec, do Supremo Tribunal Federal, chama de foro por prerrogativa de função, porque foro privilegiado pode ter conotação nefasta. Foro de prerrogativa de função, por exemplo, não se vai esperar que o presidente da República seja processável diante de qualquer juiz federal, nas centenas de varas federais que existem por aí no Brasil. Então, a Constituição deu-lhe isso que se chama foro privilegiado, não só ao presidente da República, mas a outros agentes administrativos, eleitos ou não. No mês passado, por unanimidade, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná arquivou o processo contra o deputado estadual Nelson Justus, por supostas irregularidades no exercício da presidência da Casa entre os anos de 2007 e 2010. O escândalo conhecido como Diários Secretos aponta falhas como desvio de dinheiro e contratação de funcionários em cargos fantasmas. Mas quem compõe o Conselho de Ética? O nosso regimento ele tem algumas contradições, inclusive há um estudo para se aprimorar. Das contradições, eu destaco o próprio Conselho de Ética, porque há alguns integrantes do Poder Legislativo entendem que o Conselho de Ética tinha que ser composto de 6 membros. 5, como mencionado, e mais o corregedor. De forma inusitada, o corregedor ele é o 5º elemento nessa legislatura. Então, fica essa dubiedade, né? Mas o Conselho de Ética ele é composto, segundo o regimento, por mim, deputado Pastor Edson, pelo deputado Hussein Bakri, é um deputado de primeiro mandato, deputado Tião Medeiros, também é o seu primeiro mandato, deputado Anibele Meto, é o 2º mandato dele. E o corregedor da Casa, que é o missionário Ricardo Arruda, que tem, como disse e repito, voz, assento e voto no Conselho de Ética. O presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa, o deputado Edson Praxic, comenta a absolvição de Justus. O que acontece? O regimento ele afirma que tudo que é debatido no Conselho de Ética, dependendo do caso, ele deveria garantir o sigilo, né? Como no caso do deputado em questão, o processo já corria em segredo de justiça, entendia-se que tudo a partir dali que fosse comentado
estaria sobre esse regramento. Inclusive, todos os documentos que seriam produzidos posteriormente, né? Então, passariam a fazer parte do processo, seriam apensos ao processo, né? E, predominantemente, se o processo corria em segredo de justiça, era de cautela, vamos dizer assim, que todo o processo corresse em segredo de justiça. O julgamento da Comissão de Ética é um processo político-administrativo que segue sendo analisado pelas leis com alguns privilégios. Mas que privilégios são esses? Os políticos, eles só perdem o cargo para o qual foram eleitos se morrerem, se renunciarem, se cometerem crime comum identificado no Código Penal, ou se cometerem crime de responsabilidade, que é chamado de crime político, como cometeu, por exemplo, o Fernando Collor na época do seu impeachment. A imunidade parlamentar diz respeito às manifestações dos políticos durante o exercício do mandato deles. Essa é a primeira imunidade parlamentar, de modo que se eles se exaltarem durante as suas manifestações em plenário ou nas comissões, essas exaltações, que muitas vezes são crimes contra a honra de outras pessoas, elas serão esquecidas. Então, aí está a primeira imunidade. A segunda imunidade é que ele, investido do cargo, ele não incidirá sobre ele a acusação de crime, a não ser que haja a autorização da Casa Legislativa. Daí sim ele pode ser processado ou por crime de responsabilidade pela própria Casa Legislativa ou por crime comum pelo Poder Judiciário. Exemplo, de novo, Fernando Collor de Mello. O que acontece? O regimento ele afirma que tudo que é debatido no Conselho de Ética, dependendo do caso, ele deveria garantir o sigilo, né? Como no caso do deputado em questão, o processo já corria em segredo de justiça, entendia-se que tudo a partir dali que fosse comentado estaria sobre esse regramento. Inclusive, todos os documentos que seriam produzidos posteriormente, né? Então, passariam a fazer parte do processo, seriam apensos ao processo, né? E, predominantemente, se o processo corria em segredo de justiça, era de cautela, vamos dizer assim, que todo o processo corresse em segredo de justiça. Isso não significa que todas as sessões ou reuniões do Conselho de Ética obrigatoriamente ocorram em segredo ou ocorram de forma secreta. E no que diz respeito ao Nelson Justus, é um deputado, certo? Tá, então ele tem foro privilegiado, tanto para o julgamento pelo cometimento de crime comum, quanto pelo julgamento de cometimento de crime de responsabilidade. Crime comum ele vai ser julgado pela Justiça, crime de responsabilidade ele será julgado pela própria Assembleia Legislativa. Em ambos os casos, a Assembleia Legislativa tem que dar licença, tanto para si própria quanto para a Justiça, para que ele possa ser processado. Então, o que ocorreu no caso do Nelson Justus foi que, necessariamente, teve que se manifestar a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E a Comissão de Ética toma a decisão A ou a decisão B. Juridicamente é isto. Muita gente não concorda com essa história. Essa podridão da política do Brasil não tem condição de ser reformada? Sim, é evidente que tem. É por isso que a própria Constituição, no artigo 60, parágrafo único, possibilitou ao Congresso Nacional o poder reformador, que nós também chamamos de poder constituinte derivado, o poder de reformar a Constituição, desde que a proposta de emenda constitucional
passe em 2 votações com 3/5 de votos favoráveis no Senado e a mesma coisa na Câmara dos Deputados. Isso se chama maioria qualificada para a aprovação de uma emenda constitucional, o que significa que os próprios deputados e senadores poderiam aprovar uma reforma política, moralizando mais a vida política parlamentar, executiva e até... Dados apurados pelos procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato apontam que hoje no Brasil, 22 mil pessoas têm foro privilegiado. Segundo o procurador da República, Deltan Dallagnol, o grande número de privilegiados é um entrave ao sistema brasileiro de combate à corrupção e à impunidade. Seguimos com a política. Você lembra da série de reportagens Diários Secretos que resultou em uma investigação por parte do Ministério Público? Pois é, depois de 5 anos, 15 pessoas foram condenadas e 2 foram presas. Nenhum dos detidos é político. A repórter Tamires Dunais, que conversou com a jornalista da Gazeta do Povo, Kátia Brembati, que participou da reportagem investigativa. Acompanhe. A série Diários Secretos analisou 724 edições do Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Paraná, publicadas entre 1998 e 2009. O levantamento durou 2 anos. A investigação desvendou um esquema considerado criminoso pela Justiça de desvio de dinheiro, que, segundo estimativas do Ministério Público, pode ultrapassar 200 milhões de reais. O esquema de corrupção envolvendo verba pública dos cofres da Assembleia funcionava por meio da contratação de funcionários fantasmas. 5 anos depois, com 15 condenações e 2 prisões, nenhum político está atrás das grades. O processo contra os parlamentares ainda não foi julgado e corre em segredo de justiça. Confira agora um pouco mais sobre os Diários Secretos com a jornalista Kátia Brembati, que participou das investigações. Eu queria saber como que começaram as investigações, de onde surgiu a ideia, como que começou tudo. Na verdade, essa reportagem ela começou de 2 formas diferentes nos 2 veículos que fizeram a reportagem, que são a Gazeta do Povo e a RPC-TV. Então, por fontes diferentes, de formas diferentes, esses 2 veículos começaram e acabaram se juntando para fazer essa reportagem no decorrer da investigação. Na Gazeta do Povo, a gente começou a fazer essa investigação porque a gente estava fazendo uma cobertura de um esquema chamado Esquema Gafanhoto, que mostrava que salário de vários funcionários caiu na conta de um só funcionário e depois era distribuído. E quando a gente foi tentar mostrar esse esquema, a gente encontrou um boia-fria que não sabia que era funcionário da Assembleia e que foi tentar conseguir uma casa pela Coab e não conseguiu porque apareceu que a renda dele era incompatível. E daí que ele descobriu que era funcionário da Assembleia, né? E quando eu fui atrás desse processo, eu encontrei a folha do Diário Oficial e mostrei para ele, no dia que eu fui entrevistá-lo, mostrei, você viu sua nomeação na Assembleia Legislativa, né, que consta que você é funcionário e tal. Ele olhou aquela folha, nunca tinha visto, e se surpreendeu porque ele conhecia outros nomes daquela lista de nomeados como funcionários. Outras pessoas que não sabiam que eram funcionários da Assembleia. E daí surgiu a ideia de pesquisar os diários oficiais da Assembleia para ver se a gente não achava outros casos de funcionários tal qual esse boia-fria. Só que quando a gente foi procurar os diários oficiais para fazer essa pesquisa, a gente descobriu que não era disponível, que o diário oficial que existe, que deve existir para ser consultado, para ser um instrumento de tornar públicas as decisões, né, do governo, do legislativo, não podia ser consultado. E foi aí que a gente começou a fazer a série de reportagens. E o que você acha do resultado de toda essa investigação, de todo esse trabalho? Eu acho que o resultado precisa ser analisado de várias formas diferentes. Assim, do ponto de vista jornalístico, eu acho que a gente fez o nosso trabalho. O trabalho do jornalista é informar, e a gente informou, né? Eu acho que está demorando. Algumas investigações da parte do Ministério Público estão demoradas, outras andaram muito rápido. A Justiça tem seus próprios trâmites, né? Alguns trâmites são demorados porque devem ser para garantir que as pessoas têm direito à defesa. Outros trâmites na Justiça demoram em demasia, dão essa sensação de impunidade. Bons advogados normalmente conseguem atrasar essas decisões judiciais. Então, eu ainda tenho muita fé, tanto na promotoria quanto na Justiça, de que o trabalho que a gente fez do ponto de vista jornalístico vai ter resultados no ponto de vista judicial.
Os dois condenados são Habib Miguel, ex-diretor-geral da Assembleia, que ficou décadas na casa e conheceu todos os presidentes do Legislativo dos últimos 30 anos, e José Ari Nassif, ex-diretor administrativo da Assembleia. A reportagem dos jornalistas que estiveram à frente da série Diários Secretos ganhou 4 prêmios, entre eles o Prêmio ESSO, considerado o mais importante do jornalismo brasileiro. Nós vamos para um breve intervalo e na volta você confere um bate-papo com o professor e cientista político Doacir Quadros sobre o nosso tema hoje, corrupção na política. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Brasil Repórter. O tema de hoje são denúncias de corrupção na política. E agora nós vamos conversar sobre esse assunto com o professor e cientista político Doacir Quadros, professor e também coordenador de Relações Internacionais e coordenador do curso de Ciência Política. Muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço o convite, poder contribuir justamente com essa ação, né? Estou aí à disposição. Professor Doacir, há pouco nós tivemos a chance, a oportunidade de ver 2 matérias envolvendo aí casos de denúncias de corrupção na política paranaense. No primeiro vídeo nós mostramos o foro privilegiado, a questão do foro privilegiado, a comissão de ética, e na segunda matéria, no segundo vídeo, nós mostramos os chamados diários secretos. A pergunta é, nesses 2 materiais, nessas 2 matérias, tem alguma peculiaridade, alguma característica peculiar na maneira de se fazer política aqui no Estado que favoreça esses 2 episódios? Veja bem, Márcia e Isabela. Eu poderia até chamar a atenção, né, que esses 2 fatos, eles vão muito ao encontro do que hoje nós identificamos na política brasileira, né, não somente aqui no caso específico da política paranaense, né. É um aspecto cultural que, de certa forma, envolve o âmbito político brasileiro, né. É o que nós conhecemos por patrimonialismo. É dizer que no Brasil a organização política do nosso Estado, ela é basicamente erguida sobre a seguinte égide, né? Identifica-se o patrimônio público como sendo propriedade privada dos indivíduos que estão ocupando os cargos públicos. Então, dentro dessa perspectiva patrimonialista, é que se ergue justamente a organização política do Brasil. Então, esses fenômenos que nós estamos identificando aqui, certamente está presente em outras cidades, em outros municípios, né? E que, para, de certa forma, haver a possibilidade de modificar essa organização, é necessário, né, mudar regras, leis e até mesmo o comportamento cultural. Certo, professor. A palavra corrupção está há bastante tempo na história do nosso país. É possível enumerar alguns fatores que favoreçam essa falha de conduta por parte de alguns políticos? Veja bem, Márcia, acho que um dos grandes fatores é justamente esse aspecto cultural, né, que eu há pouco comentei como sendo essa organização patrimonialista da nossa sociedade brasileira, em que o representante político, quando chega ao cargo público, ele identifica que aquilo que é público, né, para atender os interesses da nação, do povo, da sociedade, passa a ser uma propriedade sua e passa a utilizar essa propriedade para os seus interesses pessoais. Então, esse é, de fato, um fator. Há outros fatores que é importante justamente nós pensarmos, né? Um segundo fator, por exemplo, é aquilo que John B. Thompson, né, recentemente, num dos seus livros, O Escândalo Político, chama a atenção, que contribui muito, é um fenômeno que contribui muito para a questão da corrupção, né, que é o próprio desenvolvimento hoje dos meios de comunicação, né. Se nós observarmos de maneira comparativa numa série histórica, veremos que hoje a classe política ela está bem mais visível, né, e quanto mais visibilidade, certamente, é dizer, fica mais exposto, né? E estando mais exposto, certamente os comportamentos que versam pela questão da corrupção passam a ser, de certa forma, né, mais explícitos. Então, é dizer que com o desenvolvimento dos meios de comunicação, hoje você tem a possibilidade pelo celular fazer uma gravação, né, e por essa gravação você pode justamente veicular uma conversa. Isso contribui também hoje de maneira significativa para o aumento desse índice da corrupção, né? Um outro aspecto importante é a própria mudança da cultura jornalística, né, que hoje se coloca como sendo mais investigativa. Claro que nós olharmos no contínuo histórico, lá na década de 60, nós teríamos
esse jornalismo mais investigativo, mais autônomo, profissional. Mas é no final do século passado e início desse século, justamente também com o desenvolvimento dos meios de comunicação, que o jornalismo investigativo vai estar, né, de maneira mais eficiente. E isso também está contribuindo para essa série de fatos que nos mostram a perceber que, de fato, a corrupção, os escândalos estão presentes não somente no âmbito político, também nos outros âmbitos da sociedade, né? Certo. Professor, quanto à participação dos jovens na política, o que poderia, o jovem engajado, o poder transformador que isso traz em termos de sociedade, para a sociedade? É extremamente significativo, né? Se nós observarmos também uma questão de frequência histórica, Márcia e Isabela, os jovens sempre se colocou como sendo o segmento, né, do eleitorado, enfim, do cidadão mais ativo, né? Até porque, se nós fazemos uma comparação, é dizer que esse eleitor, depois que atinge uma idade mais madura, ele tende a ser apolítico, ele tende a não participar, né? Então, o jovem se coloca, de fato, dentro desse perfil, né? O que é interessante é dizer que essa participação ela é catalisada nos dias de hoje em virtude das novas redes sociais, enfim, as novas tecnologias de informação, né? Em que os jovens eles passam a ser extremamente alfabetizados para utilizar essas tecnologias de maneira eficiente na questão de mobilização, de manifestação, de articulação de interesses, né? Então, é uma característica o jovem ser, de certa forma, participativo. Explicações para isso, certamente, nós podemos identificar não tanto em virtude, por exemplo, da formação escolar desse jovem, mas sim do ambiente familiar em que ele está inserido, né? Então, nós podemos pensar justamente que o jovem que está dentro de um ambiente familiar, de um ambiente mais próximo, primário, né? Amigos, enfim, colegas, que tem essa preocupação com política, ele tende justamente a se tornar ativamente aí, preocupado com a política, né? O outro, certamente, aspecto interessante é nós pensarmos que no ambiente escolar poderia também preparar esse jovem. Agora, claro, uma coisa é você ter o jovem extremamente ativo politicamente, mas é um jovem que, por vezes, não tem um conhecimento, né, teórico, de fato, da política, conhecimento, justamente, da política na questão profunda. E isso seria papel da escola, né? Ao mesmo tempo, para evitar que esse jovem, por exemplo, se coloque como sendo um instrumento de manipulação de maneira fácil por lideranças demagógicas, enfim. Então, tem uma variável, né, que mostra a seguinte questão. Necessariamente, o indivíduo estar exposto ao meio de comunicação, somente exposto, não garante que ele se preocupe com a corrupção. É interessante isso, né? Então, é dizer, olha, necessariamente não basta que tal veículo, né, utilize o tempo do seu telejornal de maneira significativa para noticiar sobre a corrupção. Que necessariamente isso não irá despertar na percepção do telespectador uma preocupação sobre esse assunto. Mas sim, o que de certa forma aumenta a percepção sobre a corrupção é o quesito escolaridade. Quanto maior a escolaridade, tende a ser um cidadão mais preocupado com a questão da corrupção no espaço político. Certo. Professor, um outro aspecto disso. A gente vê agora com essa mídia muitos escândalos aparecendo, mas no final, políticos mesmo que são condenados, a gente quase não vê. Existe algum mecanismo dentro de uma reforma política ou de alguma outra forma para que isso não continue acontecendo? Entenda bem, Márcia, e já existe. Eu dizer que o Brasil, se nós olharmos também eu sempre chamo a atenção para nós entendermos o Brasil de hoje pensando numa frequência histórica. Então, quando eu falo que hoje, certamente, nós estamos num processo de consolidação da democracia, ainda que passando por essas várias crises políticas, enfim, institucional, ao meu ver, é um processo de consolidação, de amadurecimento. Se nós observarmos justamente dentro desse contexto, hoje existe, né, leis que, de certa forma, contribuem no sentido de que o representado tenha um processo de fiscalização sobre o seu representante, né? Então, se nós observarmos lá a lei da responsabilidade fiscal, é justamente isso, é dizer que o governante, por exemplo, o prefeito, tem que estar muito ciente em relação dos seus gastos. Certo. Obrigada, professor Léucio Quadros, pela sua participação. Obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima edição do Brasil Repórter.
Lembrando que você pode também conferir o Brasil Repórter na nossa página na internet. Vai lá, passe suas dicas e sugestões. Um excelente final de semana para você e até a próxima.